Fala, meus amigos, boa tarde. Bruno Linhares aqui novamente. Sou especialista em endodontia, prótese e dentística. Seguinte, moçada, tá vendo esse caso aqui, ó, que eu tô colocando aqui para vocês? Percebam aqui, ó, essa linha branca que é a gutta-percha. O que eu fiz aqui? Esse paciente, ela foi marcada para mim, num consultório que eu vou para fazer os atendimentos endodônticos, para eu tratar esse canal. Mas quando eu cheguei lá e fiz o rastreamento, sempre que tem fístula, vamos lá, sempre que um paciente tem fístula, eu particularmente eu gosto de fazer o rastreamento dessa fístula para saber de onde está vindo essa lesão. E aí o que aconteceu nesse caso, galera? Quando eu fiz o rastreamento da fístula, eu percebi o que? Percebam aí, ó, a ponta da fístula, a ponta da gutta-percha, ela não está indo lá em cima no ápice, ela está indo aonde? No finalzinho do cone de metal, do pino metálico. Então isso já me indica o quê? Uma grande probabilidade de ter uma fratura nesse dente. Premolar, pino metálico, é um somatório grande para ter fratura. E aí, vou passar para vocês aqui o que eu passo para os alunos. Ok, pino metálico, ele foi amplamente utilizado. Pino metálico, muita gente utiliza ainda como um retentor intracanal. Mas, galera, a gente tem que perceber o seguinte: a odontologia mudou. Nós não temos mais uma odontologia onde a retenção é por imbricamento mecânico. A nossa odontologia agora, a retenção, ela é adesiva. Nós temos uma retenção química adesiva. Nós temos excelentes sistemas adesivos hoje em dia no mercado. E aí, outra coisa importante para nós endodontistas e para que a gente possa conversar com o protesista, aquela pessoa que vai reabilitar o dente, ou no caso, se for você mesmo que vai fazer o tratamento endodôntico e vai reabilitar esse dente. Eu costumo falar sempre nas aulas o seguinte: você foi lá, você diagnosticou que você precisa tratar endodonticamente o canal, e aí você fez a radiografia inicial e por N motivos você optou em reabilitar esse dente com um pino intracanal. A gente não vai entrar nesse vídeo agora no mérito de se o tratamento endodôntico precisa ou não. Nós vamos partir do ponto de que você fez o seu plano de tratamento e aí você vai fazer tratamento endodôntico, pino intracanal e a reabilitação desse dente, tá? Na radiografia inicial, você pegou sua radiografia inicial ali, você avaliou o conduto, você tem a capacidade de perceber qual que é o diâmetro que o tecido pulpar ele tinha naquele canal. E aí eu sempre falo o seguinte: se é um canal atrésico tem um porquê ser atrésico. Não é um capricho. Esse dente quis ter canal atrésico. Não. Se eu peguei um dente, que esse dente vai precisar fazer o tratamento endodôntico, e eu estou percebendo que esse canal é atrésico, um dos motivos pode ser o quê? Uma sobrecarga oclusal que esse dente sofra. Esse dente sofre muita força na mastigação. E aí o que o organismo fez? Ele reproduziu mais dentina naquela região para dar resistência a esse dente. E aí eu, como endodontista, vou pegar e vou entrar com uma grates, com uma largo, vou entrar com brocas para preparo para pino e vou arrombar aquele canal. Vou pré-alargar, vou desgastar demais a parede interna da raiz e eu vou fragilizar esse dente. A probabilidade desse dente ter uma fratura a médio e longo prazo vai ser enorme. Então eu sempre falo o seguinte, cara, olha só, dentista, se você olhou a radiografia, viu o diâmetro do canal, quando você for fazer o seu preparo endodôntico, siga o diâmetro daquele canal. Siga a conformidade do tecido pulpar. Você não tem que desgastar em demasia a região radicular. Bruno, mas se eu não desgastar demais, o meu pino não vai entrar. Então não é para colocar o pino. O pino tem que entrar aonde a polpa estava. Ponto. Eu preciso ter o quê? Estrutura de raiz. Não é o pino que vai te dar resistência. O que vai trazer a resistência para a raiz é a própria dentina da raiz.
E aí, por esse motivo, a gente volta lá atrás, e aí é por isso que eu, Bruno, especialista em endodontia, especialista em prótese, especialista em dentística, não aconselho mais o uso de pinos metálicos. Pino metálico, ele é imbricamento mecânico. Imbricamento mecânico, eu só tenho a área que eu tenho bastante convexidade. Eu tenho que ter uma conicidade grande. Eu tenho que ter essas paredes extremamente retas para que o pino entre. E aí eu vou deixar automaticamente o meu terço cervical e médio da raiz fragilizado. Eu vou deixar esse terço cervical e médio fragilizado. A chance de você ter gaps é enorme quando você usa pino metálico. Outra coisa, a força é toda passada para a raiz. A força mastigatória é toda passada para a raiz, não há absorção do metal. Então eu sempre aconselho, descarte. Pino metálico, não use. Vai usar o pino, use um pino de fibra de vidro. E aí qual que eu aconselho o pino então? O pino 04 da FGM, excelente pino. Por quê? Eu tenho uma conicidade pequena nele. Ah, Bruno, mas vai correr o risco de eu colocar esse pino e ele ficar folgado dentro do canal. Modelagem do pino. Faça a modelagem do pino. Agora, não desgaste em demasia a parede interna da raiz. Eu sempre falo, tem um porquê. Eu tenho um porquê ali de ter aquela quantidade toda de dentina e eu tenho um porquê de ter aquela luz do canal daquele diâmetro. Então não é para eu aumentar essa luz do canal, é para eu seguir esse diâmetro. Vai colocar o pino? Trabalhe com o pino 04. 0.4 da FGM. Excelente pino. Ficou folgado? Modele. Mas não entre arrombando o seu canal radicular, porque a chance de você deixar essa estrutura fragilizada é enorme. A gente tem que lembrar o seguinte, para eu reabilitar esse dente, eu estou fazendo um tratamento endodôntico, então automaticamente o que acontece ali? A raiz desse dente, ela passa a não ser nutrida mais, beleza? Então eu passo a ter uma raiz o quê? Ressecada. Uma raiz ressecada não é que ela seja mais fragilizada, mas ela tem menor capacidade de trabalho ali. Ela perde modo de elasticidade. E aí, se você desgasta demais essa raiz, você diminui e muito a resistência dela. A parte coronária não é a mesma coisa? Se você faz um desgaste excessivo na parte coronária, você não deixa a coroa desse dente fragilizado? A gente não aprende isso em dentística? Então por que na raiz vai ser diferente? Se a estrutura é a mesma. Se eu desgastar demais a minha raiz para colocar um pino, eu vou deixar essa raiz fragilizada. A própria luz do canal ali, ela está te dando a referência. Olha só, eu preciso dessa quantidade de dentina para que esse dente suporte a força mastigatória. Então você vai manter essa quantidade de dentina e você vai colocar o pino apenas na área que tinha a luz do canal. Ponto. Combinado? Então, essa é a minha opinião. Pino metálico, não mais. Não mais. Pino de fibra de vidro, quando for necessário, sem desgastar demais a parte interna da raiz. Beleza, galera? Olha só. Beijo pra vocês, um forte abraço. Siga a gente aí nas redes sociais. Cara, se gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, mande o seu comentário, certo? O seu comentário é importantíssimo para que eu continue reproduzindo esse conteúdo aqui. Mande para os seus colegas dentistas. Vamos fazer uma odontologia mais baseada em evidências, galera. Um abraço, valeu, tchau, tchau.